Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Liga de País de Gales. É uma liga pouco conhecida, pouco falada, mas que tem uma história muito legal, muitas curiosidades e uma regra também diferente. Vamos explorar um pouco mais da história dessa liga, os principais times, os principais jogadores, os recordistas, né? E o motivo principal é porque os grandes times do país, Swansea, Cardiff e companhia, não disputam a liga? Bora conferir! Mas antes disso, já se inscreve aí no canal e curte o vídeo. Então a Liga Galesa, ou a Cymru Premier League, que é agora o novo nome aí de País de Gales, né, que é chamado de Cymru, foi fundada em 1992. Antes disso, havia apenas torneios regionais ali, ou então os times galeses disputavam campeonatos na Inglaterra, porque era uma liga totalmente descentralizada. A Associação de Futebol do País de Gales até é bem antiga, é de 1876, mas ela nunca se importou em fazer uma liga ali, porque disputava ali junto com os outros países do Reino Unido algumas competições. No começo dos anos 90, a UEFA fez uma grande pressão em cima da Associação de Futebol do País de Gales para que eles criassem uma liga, até porque a UEFA precisa destinar vagas de times de países para as competições europeias. Foi então que aí a Associação de País de Gales criou a League of Gales, que era no começo, mas agora a Cymru Premier League. Essa liga é uma liga semi-profissional, ou seja, tem muitos jogadores ali que não vivem só do futebol. Eles não chegam a ser profissionais do futebol. E alguns então têm que ter trabalhos paralelos, como professor, policial, por aí vai. O motivo pelo qual os três maiores clubes do país aí, o Swansea, o Cardiff e também o Wrexham, não disputam essa Liga do País de Gales é porque eles sempre foram associados ao futebol inglês. E como a estrutura deles é muito superior, até as cidades são mais populosas e também mais ricas, né? Os times têm mais condições e ficaria muito injusto competir até com esses outros clubes. Tanto é que a gente vê o Swansea seguidamente subir até a Premier League, né, na Inglaterra. E os times galeses, que já estavam bem fixados aí ao estilo de campeonato inglês, eles nunca foram obrigados a pertencer à Associação de País de Gales aí nas competições. Portanto, esses times acreditavam que a visibilidade e a competitividade seria muito melhor estando no campeonato inglês do que disputar ali o campeonato galês e sempre ganhar e não ter tantos desafios, né? Ainda há outras equipes galesas que disputam o formato inglês, né, e pertencem às divisões inglesas, como o Newport County, que é um time que vive aí nas divisões bem baixas aí da Inglaterra. Então, vendo um pouco sobre as regras aí do campeonato galês, ele não tem um limite de estrangeiros definido. Porém, a gente sabe que, em primeiro lugar, os times não têm dinheiro para fazer grandes contratações de jogadores internacionais. Então acaba que explora apenas jogadores locais que, como a gente falou antes, eles ainda dependem de outro serviço, né? Por exemplo, um professor, um carpinteiro, para poder sobreviver. E joga futebol para fazer um bico ali, ou porque realmente gosta muito. Mas se quiser contratar jogadores estrangeiros, então ainda a liga sofre com o Brexit, que desde 2021 está em atividade aí, e impacta então que jogadores de fora do Reino Unido atuem aí, consigam o visto de trabalho para trabalhar ali nos times galeses. Eu até observei aí na liga atual, a 24-25, o time que mais tem estrangeiros é o Bala Town, que tem 5. A Cymru Premier League é formada por 12 clubes, eles se enfrentam aí em turno e retorno, totalizando então 22 jogos. E depois essas equipes são divididas em dois grupos de 6. Os 6 primeiros colocados vão disputar um hexagonal, né, com 10 partidas. E nesse hexagonal vai definir então quem será o campeão e quem consegue as vagas aí para as competições europeias. Já os 6 últimos vão disputar para não cair. Os 2 últimos colocados são rebaixados. Porém, esses 10 jogos aí da segunda fase, que são divididos nesses dois grupos, eles não são um campeonato novo. Os times continuam somando a pontuação anterior. Por exemplo, na temporada 23-24, para vocês entenderem, a primeira fase o TNS fez 62 pontos, com 20 vitórias e 2 empates. Na segunda fase ele fez 30 pontos, foram 10 jogos, então 10 vitórias, sendo campeão invicto. Reparem que a pontuação final dele foi de 92 pontos, somando 62 na primeira fase mais os 30 da segunda. E a mesma coisa para os que lutam contra o rebaixamento, são 2 fases de campeonato, mas na verdade um campeonato só. A quantidade de times galeses é exorbitante. Há 2 blocos aí
na segunda divisão, de times que podem subir para as 2 vagas dos que caem. A segunda divisão norte e também a segunda divisão sul. E cada uma delas tem 16 equipes. E a campeã, obviamente, é a que sobe para a primeira. O campeão da Cambridge Premier League tem vaga assegurada nas eliminatórias da UEFA Champions League. Não vai direto, né, para a fase já de competição, a fase final da competição, a fase de grupos, porque é uma liga muito pequena e também o País de Gales está abaixo aí no ranking da UEFA e da FIFA. E praticamente todo ano o campeão galês chega na fase eliminatória da Champions League e toma um sarrafo, né? Para vocês terem uma ideia da fragilidade dos times dessa liga, o atual campeão aí, o The New Saints, a gente vai saber um pouco mais sobre ele depois, que é o time que mais tem títulos aí no campeonato galês. Ele enfrentou esse ano aí o Häcken da Suécia e tomou 5-1 no agregado. E para piorar, ano passado o time da Letônia fez 6-2 no agregado. Na temporada 2005-2006, o The New Saints até teve um destaque aí porque na eliminatória para a Champions League enfrentou o Liverpool, que era o atual campeão da competição. E tomou 3-0 em casa e 3-0 fora. Com a criação de uma terceira liga na Europa, que é a Conference League, mais times vieram, esses times de outros países, né, de países menores da Europa, vieram a disputar agora competições europeias. E o The New Saints está na fase final aí da Conference League. Até teve uma vitória sobre o Astana e enfrentou a Fiorentina, acabou perdendo por 2-0. O maior campeão, o time a ser batido aí nos últimos anos no campeonato galês é o The New Saints, que a gente citou antes, o TNS, é a abreviação aí, porque o nome é grande, né? É um time que já venceu 16 vezes o campeonato galês. Ele é sediado na cidade de Oeste, fronteira com a Inglaterra. E apesar de ser o maior, para se ter uma ideia do tamanho desse time, o estádio deles cabe apenas 2.000 pessoas. Esse time chegou até a ser recordista aí por um período de maior número de vitórias. Em 12 de março de 2004 foi que ele perdeu esse posto, porque o time do Jorge Jesus ali, o Al Hilal, a gente viu, acabou superando ele. Até o momento ali ele estava com 27 vitórias consecutivas. E o Al Hilal chegou a 34. O principal rival do The New Saints nos últimos anos foi o time que mais disputou ali campeonatos com ele, acabou quebrando algumas vezes a hegemonia do time, é o Connaskey Nomads. E o segundo time que mais tem títulos aí da Cambridge Premier League é o Barry Town. Ele, quando começou a liga aí, nos anos 90, ele dominava, né? Das primeiras 11 edições da competição, ele venceu 7. Mas o TNS cresceu muito e disparou. E o Barry acabou ficando para trás, mas mesmo assim ainda é um dos mais vitoriosos do país. O Bangor City é um time que foi 3 vezes campeão da Liga Galesa e que teve um destaque maior internacional. Ele chegou até na terceira eliminatória aí da UEFA Europa League na temporada 2010-2011, quase chegou até a competição principal ali, por uma eliminatória não passou, mas aí encarou o Marítimo de Portugal e tomou uma goleada. Alguém aí conhece quem foi Hugo Colassi? Talvez os flamenguistas lembrem dele. É um atleta argentino que atuou aí por muito pouco tempo no Flamengo, mas fez uma carreira boa aí, tanto no futebol argentino como também até no futebol inglês. E ele é um jogador que atuou por 2 temporadas aí nesse clube. Então os clubes não têm uma estrutura muito boa para ter uma base. Não conseguem formar jogadores. E quando surge algum jogador interessante aí no País de Gales, os empresários acabam levando ali para o Swansea ou para o Cardiff, principalmente o Swansea, que é o que mais revela jogadores aí nos últimos anos, e acaba que nem chega a jogar pelo time, e o time não tem essa possibilidade de fazer o jogador estrear no time principal e fazer ele brilhar ali primeiro, ou se destacar ali primeiro para poder vender ele. Imagina se um time desses consegue fazer aí um Bale ou um Ramsey, que foram jogadores que movimentaram bastante aí financeiramente o mercado de transferências, né? Jogadores galeses, é claro. Imagina se um deles consegue revelar um jogador desse. Talvez não lucre com a primeira venda, porque precisa de muito dinheiro, então vai vender por um preço bem baixo, mas irá lucrar no futuro, quando esse jogador vai para outro time e a equipe formadora sempre recebe uma porcentagem. Seria muito interessante porque conseguiria aos poucos ir se estruturando, né, ter mais caixa para poder expandir estádio ou até formar uma categoria de base. A média de público dos times da Cambridge Premier League é de 300 a 500 torcedores, o que é extremamente baixo aí, comparado a competições até menores da Inglaterra. A Championship leva muito mais que isso, mas são eventos bem importantes na comunidade local. O futebol no País de Gales é um esporte muito popular
e é o que mantém viva a liga. Então alguns recordes interessantes aí que a gente tem. O Mark Lloyd Williams marcou 319 gols em 467 partidas, tornando-se o artilheiro mais prolífico da história da liga. O atleta que mais disputou partidas é o Chris Venables. Ele ainda está em atividade e detém o recorde de número de atuações de 537 jogos disputados. Está com 39 anos no momento. O maior número de títulos consecutivos é do TNS, que venceu a liga 8 vezes consecutivas, de 2011 até 2019, o que eu achei impressionante. A maior goleada da história da competição, também um recorde do TNS, foi 12-0 sobre o Airbus na temporada 19-20. Então galera, gostaram de saber um pouco mais sobre essa liga de País de Gales? Que apesar de ser uma liga muito pequena, é uma liga que tem curiosidades, é uma liga charmosa, né? E para quem gosta de explorar como funcionam as associações de futebol dos países, como se organizam, né? Porque cada país tem sua particularidade. A gente, por exemplo, aqui precisa dos estaduais para destinar vagas para a Série D, porque é muito grande, tem muito time. E a gente vê então que países pequenos, aí, como o País de Gales, consegue ter uma enormidade de times e um campeonato bem interessante. E o que vocês acham, galera? Os times galeses deveriam voltar para o País de Gales? Ou se o formato é legal do jeito que está? Comentem aí. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço a ajuda de vocês. Basta vocês se inscreverem no canal e também curtirem esse vídeo. Assim vocês sempre serão notificados de vídeo como esse e eu vou continuar fazendo aqui. Muito obrigado pela atenção, galera, e um abraço.